Bom dia, igreja! Bom dia, povo de Deus! Vamos estudar hoje a música de Salomão. Estamos na nossa lição número 6. Rapidinho, tá vendo? Maravilha? Vamos lá, abra sua revista na página 36. E diz assim a nossa passagem de hoje. Está lá em Cantares 1:4, que fala: leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. E para gravar no nosso coração, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Feche seus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o seu nome, porque tu és perfeito, porque tu és único e incomparável. Então, Deus, nessa manhã, nós queremos te entregar, ó Pai, esse momento de estudo. Faz, ó Deus, a sua vontade, fala aos nossos corações. Venha, Deus, nos ensinar de acordo com o que está escrito aqui, de acordo com o que o Senhor deseja, e que possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vocês podem perceber que eu estou meio resfriada, né? Meio sem voz. Eu acordei ontem já meio baleada. Aí já comecei a tomar remédio para não aumentar o problema, né? Então, assim, de vez em quando a voz falha, né? Fica aquela coisa, a garganta tá arranhando. Já estou espremendo um negocinho para aliviar. Mas em nome de Jesus, vai dar certo. Vocês vão conseguir me entender. E aí, tenham paciência comigo. No que falhar, no que der uma rateada aqui, já sabem que é porque a minha voz não está 100%. Mas vamos que vamos. Então, na nossa introdução, ela vai falar a respeito dos cânticos de Salomão, né? Esse cântico escolhido para ser tratado na lição de hoje. Então diz assim: ao lermos a Bíblia, é fácil constatar que, embora seja um livro diferente de todos os outros por sua proposta espiritual, ele é um livro diferente. Ele traz uma proposta espiritual, algo no reino espiritual, algo que os olhos, né, carnais não enxergam. Então ele tem essa diferença dos demais livros. Ele traz essa proposta espiritual. Mas nós temos uma facilidade em perceber a nós mesmos dentro de suas linhas. Isso porque, mesmo tendo um único autor, Deus usou variadas pessoas para a transcrição da sua grande obra, usando mãos humanas para tocar em corações humanos, a fim de os converter a pessoas espirituais. 1 Coríntios 2:15. E aí, isso está querendo nos dizer que o livro diferente, que é a Bíblia, é um livro com propostas espirituais, é um livro diferente, ele só tem um único autor. Deus é o autor da Bíblia. Porém, ele usou variadas pessoas para a transcrição, né? Pessoas estavam ali escrevendo o que viveram, escreveram o que venceram, escreveram os feitos de Deus, escreveram quem Deus é. Então, assim, pessoas humanas para atingir corações humanos. E isso nos mostra nós. Por isso que aqui fala, é fácil perceber a nós mesmos dentro das suas linhas, dentro da Bíblia.
Por quê? Porque a Bíblia é o nosso manual. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver a gente ali. Por quê? Situações que a gente também passa, conflitos que a gente também vive, momentos que a gente também encontra, coisa que escreveram ali que tem todo sentido na nossa vida. Então a gente consegue se ver dentro da Bíblia, mesmo a gente não tendo escrito a Bíblia. Não foi a gente? Eu não estava lá nessa época. Então assim, a gente consegue ver cada um de nós dentro da Bíblia, porque Deus usou pessoas humanas, pessoas com limitações, pessoas com falhas, pessoas incríveis, pessoas desejáveis, pessoas infelizes. Deus usou humanos para transcreverem essa obra de Deus, e isso nos traz como seres humanos também. Então a gente consegue se ver dentro da Bíblia, e isso é importante. A gente precisa se ver mesmo dentro da Bíblia. Quem não consegue se enxergar dentro da Bíblia não está lendo a Bíblia direito, precisa de uma revelação espiritual. Vamos ler 1 Coríntios 2, desde o 14, Enzo, por favor. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ou seja, a pessoa, lá do 14, a pessoa natural é aquela pessoa que não vive em espírito. É aquela pessoa que não tem o conhecimento de Deus, que não entende, não sabe, não vive com Deus, não aceitou a Deus. Então, tudo que é espiritual, para ela é loucura. Ela não consegue compreender, porque ela não tem o discernimento. Agora, a pessoa espiritual, aquela que aceitou a Cristo, aquela que caminha com Cristo, essa sim. Esse julgar aí, ele nos refere à questão de saber o certo e errado, de entender que a nossa luta não é contra carne e pessoas, de entender que não é aquela pessoa que quer te fazer mal, é o que está nela. Isso é espiritual. Ela consegue discernir, ela consegue separar. Opa, isso vem de Deus, isso vem do maligno. Isso agrada a Deus, isso vai desagradar a Deus. A pessoa espiritual, ela tem esse discernimento, porque ela já não anda com ela anda com Deus. O Espírito está nela para alertar, para avisar, para mostrar que o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada. Então, Deus, sabiamente, usou pessoas humanas, com mãos humanas, para atingir corações humanos e a fim de os converter a pessoas espirituais, para que a partir disso não vivam mais naturalmente na carne ou na cegueira espiritual. A partir disso consigam entender as coisas espirituais. Através dessa sensibilidade divina em escolher simples homens para algo tão grande, a Bíblia deu voz a muitos sentimentos. A rigidez ou a extrema flexibilidade, ou seja, muito rígido ou muito solto, vista em outras tentativas espiritualizantes, não cativam tanto como a franqueza e equilíbrio das revelações bíblicas. Ou seja, aquilo que quer ser rígido demais, proíbe demais, impede demais, né? Fica ali, no laço, não cativa tanto como a franqueza e o equilíbrio das revelações bíblicas. Da mesma forma, essa extrema flexibilidade. Tudo pode. Não, pode, irmão, faz. Pode, irmão. E aí o irmão está botando o pé no precipício
Por quê? Porque está sendo muito flexível. Ah, não vamos falar para não perder membro na igreja. Não fala de pecado porque vão sair da igreja. Não, pula, rasga essa parte da Bíblia, porque se a gente confrontar, vão sair da igreja. E aí perde dízimo, perde oferta, perde a salvação. Então, rigidez e extrema flexibilidade não cativa tanto como a franqueza e o equilíbrio das revelações bíblicas. A revelação bíblica, ela é assim, ela é franca, é objetiva, ela é direta, é aquilo mesmo e acabou. E existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. Deus, ele é um Deus equilibrado e ele também quer esse equilíbrio em nós. Então, lembre-se disso, tudo que é muito rígido e tudo que é muito solto não cativa tanto quanto a franqueza e o equilíbrio das revelações bíblicas. Tem gente que quer segurar demais para o outro não pecar. Não, vamos segurar porque senão vai pecar. Mas aí é que está, não se tornou uma pessoa espiritual ainda. Porque se precisa de um cabresto seguro, firme ali, né? Vamos supor, um líder que tem que controlar a hora que sai, a hora que chega, para quem que vai. E tem igreja que é assim mesmo, que o liderado tem que dar satisfação para o líder e não pode ir à praia com namorada, não pode fazer um monte de coisa. Tem igreja que é assim. E aí por quê? Porque é rígido. Quer ser tão rígido para que a pessoa não peque, ou não erre, não se desvie, não saia da igreja. Mas se aquela pessoa só anda certo porque existe uma rigidez, ela não está vivendo espiritualmente. Porque como nós vimos lá em Coríntios, a pessoa espiritual, ela julga todas as coisas. Ela consegue discernir, ela consegue separar. Então não precisa alguém ficar ali segurando no cabresto para não deixar a pessoa vacilar e errar. Se o Espírito Santo não estiver fazendo, aquela pessoa não está em espírito. Porque quem nos diz o que está certo e o que está errado é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Quem fala assim, está vacilando, é o Espírito. A gente começa a se incomodar. O pecado, quando começa a nos incomodar, é o Espírito que está nos incomodando, falando que está errado. Agora, quando a gente não fica se incomodando com o erro, é que a gente já está com o pé no erro. A gente já está acostumado no erro. E aí não incomoda mais. Prosseguindo. Deus, em sua multiforme graça, nos deu algo que se conecta como nada mais à nossa alma. O livro do Cântico dos Cânticos traz em suas linhas a manifestação de um sentimento nobre, o amor. Sentimento mais lindo que pode existir, o amor. Os escritos são atribuídos a Salomão, um personagem que tem um elevado número de composições de provérbios, 3.000, e cânticos, 1.005. Aí 1 Reis fala sobre isso. Uma parte desses cânticos está organizada neste livro que vamos estudar nessa lição. Então nós vemos que Salomão, fez muitos cânticos e muitos provérbios. E hoje nós vamos estudar um pouquinho deles. No tópico 2 fala sobre a amplitude do amor presente no livro do Cântico dos Cânticos. O amor é o sentimento mais lindo que alguém pode ter e pode passar. Então nós vamos ver a amplitude desse amor que está no Cântico dos Cânticos. Como já dito, a linguagem que se apresenta em Cântico dos Cânticos é o amor. A apresentação desse nobre sentimento se dá no âmbito do relacionamento entre o homem e a mulher, denominados no livro como o amado e a amada. Existem alguns entendimentos, até mesmo divergentes, quanto à mensagem presente no livro, mas é quase impossível não correlacionar os personagens do livro a Cristo e sua amada igreja. E é nessa perspectiva que nós vamos olhar para esse livro, ou seja,
Esse cântico, ele fala muito do amado e da amada, né? Do amor entre um homem e uma mulher. E tem gente que não gosta muito de aceitar isso, mas é sim. É o amor de um homem e de uma mulher, sim. E graças a Deus que tem isso, né? Porque se não tivesse uma parte da Bíblia falando sobre isso, aí mesmo que iria existir um tabu enorme, porque já existe um tabu muito grande. Então existiria um tabu maior ainda em relação ao relacionamento de um homem e de uma mulher. Mas Deus se importa tanto com isso que Ele deixou uma parte da Bíblia falando diretamente sobre isso. E aqui o que nós vamos ver, nós vamos olhar, né, nessa perspectiva de Cristo com a sua amada igreja. Existem pessoas também que, né, não concordam muito, por isso que falou que é divergente, né, quanto a essa mensagem. Mas o que nós vamos olhar é essa vontade de estar junto, né, a igreja e Cristo. Nós vamos ver aqui mais à frente sobre a relação, né, algumas falas na Bíblia mostrando que Cristo é o noivo e que nós somos a noiva. Então, assim, essa é a perspectiva, é o desejo de estar junto, é o prazer de querer estar, é a busca incessante da noiva por Deus, né, por Cristo. Ela quer estar com Cristo, nós, noiva. E da mesma forma, Cristo como noivo quer estar com a gente, né, quer se relacionar com a gente, nos ama incondicionalmente. O amor de Deus por nós, ele é tão grande que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então daí a gente já vê que não se compara. É um amor imenso mesmo. Ele deu a vida por nós, porque Ele não queria mais estar separado. Ele não queria mais que nós não nos relacionássemos com Ele. Então por isso esse cântico está sendo trabalhado na lição de hoje, para mostrar que nós queremos esse relacionamento, nós queremos esse amor com o nosso Cristo, e da mesma forma Cristo quer esse relacionamento, Ele quer esse amor, Ele quer essa devoção, Ele nos quer com Ele, e Ele quer que nós queiramos estar com Ele. Continuando, no Novo Testamento, o próprio Jesus refere a si mesmo como noivo. Está lá em Mateus 9,15. Além de contar uma parábola em que também se apresenta como noivo que chega e chama as virgens que estavam com suas lâmpadas acesas para as bodas. Aí ali nós vemos, né, Jesus se referindo como noivo. Ele é o noivo da igreja. E ali ele fala sobre essas virgens, né, as 10 virgens. 5 não estavam preparadas, 5 estavam. Ou seja, essas virgens, elas mostram, nessa parábola, elas mostram que as virgens são o quê? As pessoas que aceitaram a Cristo, né? Aceitaram, se arrependeram, foram purificadas, foram renovadas, ali foram limpas, porque é isso que Jesus faz. A gente aceita Jesus, pede perdão pelos pecados, se arrepende verdadeiramente, e aí Ele nos purifica, Ele nos muda, Ele nos limpa, Ele tira o pecado de nós, e aí a gente tem a oportunidade de se relacionar com Ele. Mas essa parábola, ela nos mostra que nem todas foram. As 10 eram virgens, correto? Sim, só 5 foram. Por quê? Porque não é só se arrepender, pedir perdão, que te leva para o céu. Existem outros critérios. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos, nós temos que buscar esse relacionamento. Aquelas virgens, elas precisavam estar atentas, ou seja, cuidando das coisas para que o momento da vinda de Cristo não passasse sem que elas percebessem. Foi o que aconteceu. Elas tinham ido buscar o azeite, então elas não viram o momento acontecer. Então, não basta somente se arrepender,
Não basta somente pedir perdão. Pronto, pedir perdão. Senhor, não vou fazer mais, me arrependi, vou para o céu. Só se depois que pedir perdão tu morrer. Aí sim. Mas se você continuar vivendo, existem outros critérios. Você precisa ser prudente, você precisa estar atento, você precisa estar ali ligado, você precisa se entregar, estar ali desejável, você precisa estar com intimidade com Deus, porque o noivo veio, passou ali, mas só as virgens que se prepararam, que estavam ali verdadeiramente esperando a passagem do noivo, que foram. E aquelas que também se arrependeram, também eram virgens, pediram perdão, não estavam preparadas. Então o critério para ir para o céu não é só pedir perdão. Tem muita coisa que a gente tem que ajustar, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que corrigir. A gente tem que andar com Deus para poder ir para o céu. E aí, isso nos traz... O noivo nos mostra a noiva que somos nós. Por fim, em Apocalipse, João revela o grande encontro do noivo com a sua noiva. E ele fala assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse 21, 2. Assim, o livro do Cântico dos Cânticos pode ser tomado como um parametrizador entre o amor de Cristo e a igreja. Parametrizador é quem é responsável, pela parametrização. Parametrização é um processo de parâmetros, que estabelece parâmetros, métodos, modelos, ou seja, o Cântico dos Cânticos, ele pode ser, uma forma ali, um método de falar sobre o amor de Cristo e a igreja. Então, sendo que várias das características presentes nessa entrega devem ser replicadas em nossa entrega ao Senhor. Ou seja, o amor de Cristo pela igreja, também a entrega dele por nós, essa presença, tem que ser replicado na nossa entrega a ele também. Ou seja, é uma troca. Ele nos ama, mas ele também quer ser amado. Ele cuida de nós, mas ele quer que a gente se devote, que a gente esteja ali presente, que a gente se dedique. Então nós precisamos replicar a nossa entrega ao Senhor. Gostaria então de registrar 3 das características que distinguem esse amor, e devem ser marcas do nosso amor por Cristo. Então, nós vemos que o amor de Cristo por nós, ele tem essa amplitude, Ele quer mesmo que nós estejamos com Ele. E em troca, nós precisamos amar verdadeiramente ao Senhor. E quando a gente ama, a gente se entrega, a gente se dedica, a gente faz, mesmo não querendo, O nosso corpo não quer, a nossa carne pede que não, mas o Espírito, quando está pronto, ele fala, vai, faz, e a gente faz. Da mesma forma, em relação ao amor, quem é mãe, quem é pai, ama seu filho, aí o que acontece? Está cansado, chega do trabalho, exausto, aí a criança vai e pede, poxa, vamos brincar disso, aí vai cansado, vai por quê? Porque ama. A mãe não quer fazer comida, mas tem que dar comida para a criança pede comida, aí ela vai lá, faz, ou levanta, prepara um lanche, está querendo dormir, está com dor de cabeça, levanta, prepara um lanche, por quê? Porque é o amor. Quando a gente ama, a gente cuida. E é fácil amar quem a gente está vendo, O difícil é amar quem não vê. Mas quando a gente coloca no nosso coração que Deus precisa
e quer ser amado assim, a gente começa a fazer diferente. Por quê? Porque a gente faz por amor. Quando a gente faz por amor, a gente faz melhor. Aí a gente levanta cedo e vai. Aí a gente para de fazer algo e vai. A gente ama, a gente faz essa troca. Por quê? Porque Deus não tem barreiras para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos quer. E a gente às vezes coloca tanta condição para amar a Deus. A gente às vezes coloca tanta barreira para amar a Deus. E a gente acaba não dando essa troca. Poxa, estou cansado, mas eu amo tanto o Senhor que eu vou. Ah, poxa, eu estou exausto, mas eu amo tanto o Senhor que eu vou fazer. Poxa, eu queria ficar aqui à toa vendo Netflix, mas meu amor pelo Senhor ele é tão grande que eu vou fazer, que eu vou falar dele, que eu vou dizer para as pessoas quem ele é. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus ele é muito amplo. Às vezes o nosso é tão pequenininho. A gente, poxa. Deus nos ama tanto que ele nem dorme para cuidar da gente 24 horas por dia. Olha que lindo. Outro dia a Alessandra me perguntou: mãe, mas como que Deus não dorme, mãe? Se ele ficar cansado? Eu falei: não, ele não fica cansado. Aí ela: mãe, mas é impossível não dormir. Aí eu falei: mas ele é o Deus do impossível, é por isso que ele não dorme. Filha, a mamãe quando dorme, pode acontecer alguma coisa com você que a mamãe não viu. Então, para não acontecer nada com a gente, ele não dorme. Já para cuidar da gente o tempo inteiro. Olha que amor tão grande. E a gente, às vezes, bota tanta... poxa, mas não, hoje eu vou fazer. Eu estou à toa, Senhor, vou lá fazer. Eu não tenho nada para fazer hoje, vou ler a Bíblia. Então, assim, a gente diminui o amor que a gente tem pelo Senhor, porque a gente, às vezes, ama muitas outras coisas e deixa o amor por Deus para depois. Então, vamos olhar essa amplitude e vamos amar com intensidade, com amplitude também, porque o amor dele por nós é assim. 3. Um amor com fortes marcas de exclusivismo. É forte, hein? A palavra exclusivismo tem caráter pejorativo num contexto social amplo. Por quê? O exclusivismo, ele quer dizer que é um desejo, uma tendência de excluir outros, né? Uma pessoa que é muito exclusivista, ela exclui outras pessoas, né? Porque é exclusivo, é para ela, por ela, com ela, dela, ela é incrível. E acaba excluindo outras pessoas, né? Só que nesse contexto aqui não, a conotação é boa. Esse exclusivismo é bom, aqui é bom, e você vai entender por quê. Tem uma música secular que contraria essa característica presente nos Cânticos de Salomão, a qual diz: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma música que fala isso: eu sou de todo mundo, eu sou de ninguém, ninguém é meu, todo mundo é de mim, enfim, todo mundo é. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também. Essa letra, ela marca bem um pensamento mundano de não pertencimento a nada e a ninguém. Isso é um pensamento mundano. Claramente isso se contrapõe à parte da canção de Salomão que diz: olha o que Salomão falou: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E aí a gente olhando para a conotação Cristo e a noiva, a gente vê que nós somos do nosso amado, nós somos do noivo, nós somos de Cristo. Então a gente não pode levar isso na nossa vida de eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não, porque aí fica naquilo, não pertenço a ninguém, todo mundo, eu faço o que eu quero, eu faço se eu quero, E hoje, no mundo de hoje, a gente tem visto isso. Infelizmente, as pessoas estão sendo movidas a viver assim.
o tal do empoderismo. Ah, não, porque eu sou empoderada, eu posso, ninguém me manda, eu faço o que eu quero, eu tenho meu salário. E aí esfrega na cara do cônjuge, ou vice-versa. Então assim, aí fica assim, porque você tem que se amar. E o problema dos outros, né? Você precisa buscar pela sua vaidade, o que os outros pensam de você não interessa. Isso é controvérsia, porque assim, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos passando para que pensem de nós, né? Não pode, não, eu vou fazer o que eu quiser, vou ficar na bagunça, porque eu não me importo com o que pensam. Não, peraí, você é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela precisa se importar com o que ela está passando para os outros. As pessoas precisam olhar para nós, que somos a noiva, nós somos as virgens prudentes, e as pessoas têm que ver Cristo em nós. Então, essa lei que está se tornando na sociedade de você tem que se preocupar com você, é o tal do exclusivismo. Você tem que fazer o que você gosta, mesmo que passe por cima dos outros. Não, porque o que importa é a sua felicidade, mesmo que você faça alguém infeliz. O que importa é você estar bem consigo mesma, mesmo que alguém esteja sofrendo por causa disso. Então nós temos que tomar esse cuidado, que às vezes a gente está passando por cima de pessoas, de coisas, em busca da nossa felicidade. Não, como assim? Não pode. Como nós estamos falando aqui, esse pertencimento a nada e ninguém, né? Não pertence a nada e nem ninguém. Eu faço o que eu quero. Aí, muitos relacionamentos estão acabando hoje em dia por causa disso. Esse individualismo. Eu que sei. Aí o outro fala assim, não, mas quem sabe sou eu. Aí começa aquela briga dentro de casa. Porque quem faz comida sou eu, mas quem paga a conta sou eu, quem lava a roupa sou eu, mas eu que boto a comida para lavar a louça. E fica aquela briga. Por quê? Porque ninguém entendeu que nós somos os seres humanos e Deus criou pessoas para se relacionarem. Olha só, Deus criou você para se relacionar. Não foi para viver sozinho, não. Deus te criou para que você tivesse relação com pessoas, para que você tivesse marido, para que você tivesse esposa. Mas aí, né, se você puder ouvir o conselho do apóstolo Paulo, né, de não casar, continuar como está, ouça, porque casamento não é para qualquer um, não. É difícil, o negócio é bravo. Quem pode falar amém? Casar é fácil, ficar casado que é difícil, né? Eita glória! Então o apóstolo falou, se der para ficar solteiro, fique, né? E a gente não obedeceu, ninguém aqui obedeceu. Tudo casado. Ai meu Deus, enfim, brincadeira, gente, casar é bom demais, né, Almir? É show, quando o marido tá dormindo é maravilhoso, brincadeira. Então, Estava tão feliz, né? Foi casar. Continuando. Então, Deus, Ele nos fez para se relacionar. Deus, Ele nos criou para relação, né? Para termos relacionamentos. Tanto que quando Ele fez Adão, toda tarde Ele ia lá falar com Adão, né? Ele ia lá conversar com eles. Deus ia lá visitar Adão. Por quê? Porque Ele quer relacionamento. E porque Ele sabe que o que Ele criou, que somos nós, precisa de relacionamento. Precisa se relacionar. Viver sozinho não é bom. Viver fechado não é bom. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso, porque nós o recebemos. Nós permitimos que Ele more na nossa casa, que Ele viva conosco. Isso é relacionamento. Então, nós não fomos criados para viver sozinhos. Não fomos feitos para ficar sozinhos. A gente precisa
relacionamento. Olha como é bom ir na casa de alguém e almoçar um dia. Opa, vou lá na tua casa almoçar, lá na praça, andar de carrinho. Olha como é bom. Aí você tira uma tarde, vai na casa de alguém, come um bolinho lá com café, ou só um café sem bolo nenhum. Depende, né? Então por quê? É o relacionamento. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Da mesma forma que você gosta de se relacionar aqui na terra, tem que gostar de se relacionar com Deus também. Conversar com Ele, ouvir a voz dEle, saber o que Ele quer para a sua vida, entregar para Ele o dia e falar assim: olha só, o Senhor cuidou da minha noite inteira, agora cuida do meu dia também. Que seja tudo para a honra e glória do seu nome. Por quê? Relacionamento. Ele nos fez para nos relacionarmos, para estarmos juntos com Ele e com pessoas também. Então você que não gosta muito de estar com pessoas, se converte. Comece a se converter, porque Deus te criou para se relacionar contigo. Essa é uma das características que devem marcar a nossa relação com Cristo, porque nós somos dele, exclusivamente dele. Por isso que esse exclusivismo tem uma conotação boa na nossa lição de hoje, porque nós somos exclusivos dele. Olha que lindo, viu? Você já pode sair hoje daqui se sentindo orgulhoso e orgulhosa, porque você é exclusivo, é exclusiva de Deus, e é único. Olha só, Ele fez cada um só, não existe outro de você. Alguns, graças a Deus, mentira, brincadeira. Ele só fez um de você. Por quê? Porque Ele quer exclusividade. Ele não quer que outra pessoa tome o seu lugar, até porque nem é possível. Tem um lugar para todo mundo no coração de Deus. Então você é exclusivamente dele. É dele. Ele te quer. Ele te ama. Exclusivo. Ele te quer com exclusividade. Aí Pedro reforça na sua primeira carta, alertando para o nível de ligação com Deus através de Cristo. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só como você é exclusivo. É exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos exclusivos de Deus e pertencemos aos nossos semelhantes, à medida em que estes estão também na condição de quem pertence a Deus. Romanos diz: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Ou seja, nós vemos aqui, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que lindo, é lindo isso, mas tem gente que esquece do restante do versículo. Nós somos tudo isso de lindo. Nós somos tudo isso de exclusividade, a fim de que proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz. Ou seja, nós somos o que somos para proclamar as virtudes de Deus. Nós somos o que somos para levar a mensagem de Deus. Nós somos o que somos para que vejam a luz de Deus em nós. Então, o que fazemos importa sim. Como fazemos importa sim. Porque, é para mostrar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Ou seja, se não brilha a luz em nós, ainda estamos em trevas. Então, quando a gente ainda está em trevas, não somos geração eleita.
Não somos sacerdócio real. Não somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos uma nação santa. Não pode ter trevas. A Bíblia diz isso. Onde há trevas, não há luz. Se há luz, não pode existir trevas. Então, não podemos esquecer, nós somos tudo isso, exclusividade do Pai, nação eleita, geração eleita, nação santa somos. Se nós estivermos proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a luz. Tem que ser assim. Nossos frutos precisam ser bons. Nossos frutos precisam ser de luz. Aí sim, a gente vai se enquadrar na nação eleita, na nação santa, na geração eleita. Desse jeito. E aí, como diz aqui, nós também pertencemos aos nossos semelhantes. Aí é que está o relacionamento também. Relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, mas aqueles que também estão na mesma condição que nós, pertencem a Deus. Porque você é semelhante daquele que pertence a Deus, porque vocês dois estão com o mesmo Pai, andando no mesmo caminho, trilhando a mesma jornada, buscando a mesma salvação, o mesmo fim, né? Não é para você se igualar com aqueles mundanos que estão ali, né, fazendo atrocidades e desagradando o coração de Deus. Não, esses não são semelhantes a você neste caminhar com Cristo. Eles são seres humanos, sim. São criaturas de Deus, sim. São pessoas que Deus quer resgatar, salvar, sim. Porém, aqui na palavra de Deus nos mostra, somos um só corpo em Cristo, membro um dos outros. Aqueles que não fazem a vontade de Deus não são corpo de Cristo. Aqueles que não aceitaram o arrependimento e a Deus na sua vida não fazem parte da nação eleita. Não são semelhantes a você. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado em nos relacionar com aqueles que não caminham como você caminha. Porque, diz o ditado, as boas conversações corrompem os bons costumes. A Adriana está falando agora para eu virar as costas para todo mundo que é mundano. Não. Não é isso. Relacionamento. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa, eu passei a infância ouvindo isso, né? Minha mãe já falava, ia para a escola e falava assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje você está achando errado, mas daqui um mês tu vai achar que é certo. Porque ficou ali, Então é isso que nós temos que tomar cuidado. A nossa relação, nosso nível de ligação com Deus, ele tem que ser reto e direto. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Relação com o ser humano, reta e direta com os semelhantes. Se relacione com pessoas, sim. Agora, conviva, viva, esteja presente, ligado, íntimo aos semelhantes, porque eles vão falar a mesma língua, eles vão caminhar da mesma forma, eles serão pessoas espirituais como você. Lembra que nós vimos no início, as pessoas naturais, elas não conseguem ver o agir de Deus, elas não têm discernimento, então elas acham que é loucura. Aí é por isso que quando você comenta com alguém que vai na igreja, que é uma pessoa natural, aí ela fala assim, pô, de novo? De novo? Você não já foi semana passada? Vamos aqui ficar comendo um churrasquinho, som ao vivo. Por quê? Porque ela não tem a libertação espiritual que você tem. Então, temos que tomar cuidado com como nós nos relacionamos com as pessoas que não estão na mesma condição pertencente a Deus. O que você vai absorver de pessoas que vão a todo tempo estar contra o que Deus diz? O que a gente vai absorver?
A pessoa, ela desagrada ao Senhor a todo tempo. O que ela tem de bom para acrescentar com você? A pessoa, ela está todo o tempo ferindo o coração do Senhor. E tem ferida que a pessoa comete que, nossa, grotesca. Porque a gente vacila pra caramba com Deus, né? Não somos perfeitos e nem santos. Mas aquelas pessoas que já estão, sim, né, no caminho ali de fazer mal mesmo, de ser ruim, o que ela tem para acrescentar na sua vida espiritual? Nada. Ah, é legal, ela é maneira, é uma pessoa de coração bom, beleza. Não vira as costas não, vai que você consegue resgatar ela. Vai que você consegue trazer ela para Cristo. Porém, a sua luz precisa brilhar mais que as trevas dela. Ela tem que ver você mostrar a luz de Deus. Ela tem que estar do seu lado e sentir a presença de Deus que ofusca as trevas dela. Agora, quando a gente se mistura, aí vira uma treva só. Aí as trevas dela entrou na tua, as trevas dela entrou em você, tua luz já apagou, já saiu e você se tornou uma treva com ela. Então, nós precisamos ser luz, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, exclusividade de Deus, aonde estivermos, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Então, onde você estiver, seja luz, proclame, você já é uma nação eleita. Quando tiver com mais outra nação eleita, aí vai ser fogo puro, vai cair fogo do céu e Deus vai incendiar o negócio ali e vai falar grandemente. Agora, tá no meio de treva? Seja a luz, seja o equilíbrio. Mostra Deus o tempo inteiro, não se contamine. Muito pelo contrário, traz a pessoa para Cristo. 4. Um amor com marcas práticas de cuidado. O real sentido do amor tem sido contaminado pelas novelas e filmes, que pintam um quadro romantizado e nada prático sobre o mesmo. Talvez seja essa a raiz de tanta frustração existente em nossos dias, pois as pessoas esperam nos seus relacionamentos uma reprise do que viram ao longo de anos na TV. Não é assim. O amor tem esse aspecto sentimental bem aflorado, mas também precisa ter preservado seu lado prático. Salomão vai introduzir em seus escritos a fala da amada que diz, ela fala assim: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Cânticos 2, Cantares 2, 15. As flores, símbolos do amor, estão sob a ameaça das raposas e tem que ser protegido. Olha só, ela está falando para pegar a raposa porque as vinhas estão em flor. É o amor. O amor precisa ser protegido. O amor precisa ser protegido por ações práticas que bloqueiem as ameaças a ele. Vou repetir. O amor precisa ser protegido por ações práticas que bloqueiem as ameaças a ele. Gente, amar é uma escolha. É um sentimento, sim, mas a gente escolhe amar. E quando a gente ama, a gente cuida. Tem até uma música secular, que fala isso. Quando a gente ama, a gente cuida. E a gente cuida dessas ameaças, dessas coisas que querem destruir o amor. Se nós não cuidarmos do nosso amor por Deus, vão vir coisas para nos fazer parar de amar a Ele. Adriana, mas é possível parar de amar a Ele com essa amplitude que a gente está estudando hoje? É. Que aí Ele começa a ser segunda opção, terceira, quarta, quinta, e Ele vai ficando para depois. Por quê? Porque as raposas começam a vir devastar, os vinhedos. Porque
a gente começa a se prender em alguma coisa e aí esquece do nosso amor. O amor, ele é cultivado. Você está casada há 50 anos por amor. Ah, mas aí, né, era brotinho lá no início, mas o amor está ali. O amor está ali, porque você escolheu amar, você escolheu ficar do lado, você escolheu proteger, bloquear todas as ameaças que vieram para impedir esse amor de continuar. E não são poucas, né? Ontem eu recebi uma postagem escrita, como é que é? Mais ou menos assim: ou eu olho os defeitos do meu marido e vivo infeliz, ou eu olho para a qualidade e fico feliz para sempre. Alguma coisa assim, gente. Mas a ideia é essa. E realmente, ou a gente escolhe olhar o que é bom e fica feliz com o que é bom, e apaga o que é ruim, ou passa por cima, né? Joga embaixo do tapete. Ou a gente vai só alimentar o que é ruim e ficar frustrado, abatido, cansado. E isso é o nosso amor por Cristo. Se a gente não bloquear as ameaças desse amor, contra esse amor, daqui a pouco a gente não está tendo tempo para Deus. Daqui a pouco a gente não está fazendo as coisas por Deus. Por quê? Porque as ameaças são: ah, mas tem certeza que Deus vai responder a sua oração? E olha só, eu acho que isso não vai acontecer mais não, hein? E você acha que seu filho vai se converter? E você acha que sua filha vai voltar para os caminhos do Senhor? Isso são ameaças. Por quê? Isso vai machucando o seu amor por Deus. Aí você começa a não perceber as raposinhas ali, atacando os vinhedos. Aí daqui a pouco você não ora mais, você não busca mais, você não louva mais, você não intercede mais, você não clama mais. Aí um dia, só hoje eu vou lá, né? Hoje eu não vou lá na igreja não, porque eu tenho um evento. Aí na outra vez tem um outro evento. Mas é outro evento, é da outra família. Aí vai. Aí daqui a pouco você está mais nos eventos do que na igreja. E congregar é importante. Aí daqui a pouco você está fazendo inúmeras coisas, e quando você olha, Deus foi a última. E às vezes nem foi. Aí quando você vê, você olhou tanto para as raposas e não cuidou delas, que elas devastaram o vinhedo todo. Você não fechou as brechas, você não impediu as ameaças. Amar é isso, é você impedir ameaças, fechar as brechas, tampar os buracos e falar: não, eu amo, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É você impedir os ataques contra esse amor, impedir as coisas ruins que vão atacar o seu amor por Deus. Quando começarem a falar: barata de igreja, você é barata de igreja, sai da igreja não. Aí já, né, é uma palavra, aí tu fica: opa, eu não vou mais não, vou só uma vez no mês agora. Pô, mas de novo tá orando. Aí o que acontece? No momento lá, né, tu tem um momento de orar, de ler o seu devocional, de ler a Bíblia, o telefone toca, o pessoal manda mensagem, vem alguém na tua casa, e aí você não percebe que isso ali é para esfriar o seu amor. Por quê? Porque aí, não, vou atender a porta. Quando volta, aí já tem que fazer almoço, acabou. Aí já não tem mais tempo. Então, nós precisamos proteger por ações práticas que bloqueiem as ameaças a Ele. Quem ama, cuida. Quem ama, protege.
Se você ama o Senhor, você cuida da casa do Senhor. Se você ama o Senhor, você protege as coisas que são do nome do Senhor. Se você ama o Senhor, você se entrega para a obra do Senhor. Se você ama o Senhor, você tira o seu dia ali na presença do Senhor e isso te satisfaz. Se você ama o Senhor, você abre mão daqueles prazeres, daquelas alegrias, das diversões terrenas, por amor ao Senhor, e isso te alegra. Quando a gente faz por amor, tem que nos alegrar. Se você faz para Deus e não está alegre, é porque você não está fazendo por amor, está fazendo por obrigação. Então, não esqueça, um amor com marcas práticas de cuidado. O amor está em constante ameaça, mas o apóstolo Paulo garante que nada pode nos afastar desse amor. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Nem a sua dor, nem a sua tristeza, nem o seu problema, nem a sua amargura, nem a sua frustração, nem a sua ansiedade, nem a sua falta de fé, nem a sua falta de perspectiva. Nada pode te separar do amor de Deus, porque Ele te amou primeiro e te criou para um relacionamento com Ele. Cuide do seu amor por Deus. Não, entretanto, não significa que não haja necessidade de cuidado, pois o amor de Deus está sempre sobre nós. Mas se não cuidarmos, podemos nos excluir da graça dele. Hebreus diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, o amor de Deus por você, ele não vai acabar, mas nós podemos perder a graça, ser excluído da graça se nós não cuidarmos desse amor. 5. Um amor com fortes marcas de paixão. Talvez essa seja a marca mais claramente visível no Cântico dos Cânticos. O desejo do amado pelo amado e vice-versa. Arde em chamas, revelando todo o seu amor, apaixonado um pelo outro ao longo do livro, mostrando-nos que há espaço para essa chama nos relacionamentos. Essa paixão alude, ou seja, fala, ela aponta à chama que deve ser mantida em nosso relacionamento com Jesus. Nós temos que amar apaixonadamente. Porque tem gente que é contra a paixão, mas paixão sem amor eu sou contra também, porque paixão acaba, Mas amor com paixão é isso, é esse desejo de estar junto, É aquele primeiro amor, é aquilo, eu vou fazer, é para Deus eu vou, é com Deus eu tô, é para Deus eu tô lá, me chama. Isso é amar com paixão, com entrega. Então, tenha um relacionamento com Cristo apaixonado, cheio de entrega, cheio de devoção. Em semelhança ao que acontecia no Antigo Testamento, onde o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Está lá em Levíticos. A chama do nosso amor por Cristo precisa ser mantida acesa. Aqui repousa a graça do relacionamento entre Cristo e a igreja, pois um relacionamento que se atenta apenas às praticidades e que se nega à paixão, facilmente se tornaria enfadonho, ou seja, um amor, um relacionamento só ali por praticidade, fica enfadonho. Agora, um relacionamento com paixão, com devoção, aí sim, esse aí vai para frente. O desejo de um pelo outro apresentado por Salomão precisa ser considerado no nosso desejo por Cristo. Percebemos em algumas passagens nos evangelhos o desejo de Jesus em estar com os discípulos.
Em uma passagem ele declarou: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Em um momento tão singular, Jesus desejou ter os seus juntos a si, e devemos arder por ele também. Gente, você acredita que Jesus estava ansioso para que hoje chegasse e ele te visse? Olha só, eu acredito que quando você lá despertou 6 horas da manhã, Jesus deve ter falado assim: é hora dela se preparar para me ver. Quando você levanta para vir, aí Jesus, ele declara isso: eu tenho desejado ansiosamente para você ir lá ceiar comigo, para você ir lá no culto, para você ir lá me cultuar, me adorar, me enaltecer. Gente, Jesus, ele anseia pela sua presença. E quando você falta, tu falta com ele, não é com a gente, é com ele, porque o encontro é com ele. Então, nós precisamos arder por Jesus, chegar no sábado e falar assim: amanhã tem estudo bíblico, glória a Deus, que não fecharam as igrejas, glória a Deus, que não mandaram uma pandemia de novo aí para, né, tão quase, né, mas ainda não. Então, gente, arda pelo Senhor, anseie, esteja apaixonado, esteja apaixonado por Cristo, queira estar com Ele, queira se relacionar. Ai, meu Deus, mais um dia de culto, mais uma vez eu vou lá para a igreja, glória a Deus, que eu vou lá falar do meu amor por Ele, eu vou lá alimentar minha paixão, acender a chama, reavivar o que eu sinto por Ele, declarar o meu amor. É isso, é esse sentimento que nós temos que ter. Nós temos que arder mesmo de vontade de estar com Ele, porque quando a gente se deita, Ele fica ali, esperando, contando as horas para a gente acordar e se relacionar com Ele. Concluindo, mantenha vivo o seu amor por Cristo. Tudo que estudamos são características presentes no amor entre o amado e a amada, as quais podem ser replicadas por nós em nossa relação com Cristo. O que Salomão estava falando era o amado com a amada, mas a gente consegue tirar, né, uma casquinha, uma palhinha para nosso amor com Cristo, a nossa entrega, a nossa devoção. Os aspectos dessas canções, dispostas em 8 capítulos, seu caráter exclusivista, as demonstrações de cuidado prático, a chama da paixão e muitas outras características desse amor devem nos conduzir à valorização do amor de Cristo por nós e um estímulo à nossa entrega a Ele de todo o nosso coração. Então, dê valor ao amor de Cristo por você e que isso seja um estímulo para você se entregar a Ele de todo o coração. É importante dizer, quando falamos de canções, falamos da beleza de algo que nem sempre representa a verdade dentro daquele que a apresenta. Assim, podemos assistir um lindo espetáculo e nos emocionar com ele, a despeito do descomprometimento interno daquele que o apresenta. Deus não está em busca de espetáculo ou de liturgias impressionantes. Ou seja, às vezes a gente se emociona, né, com um espetáculo, com alguma coisa, e quem está fazendo, produzindo, não está meio aí não, nem se emociona. Está ali fazendo por fazer, está fazendo porque não tem jeito, né, porque é pago, porque tem que cumprir horário, e a gente às vezes dá tanto valor, né, e aí aqui diz, eu até marquei, Deus não está em busca de espetáculos ou de liturgias impressionantes. Deus não está em busca disso. Ele quer um coração contrito. Ele quer um coração ali, prostrado aos pés dele. Ele quer uma vida de entrega. Não precisa espetáculo, não precisa liturgias impressionantes, não precisa grandes coisas, não. O mínimo é suficiente, porque Ele quer um coração entregue. Se você oferecer isso para Ele, é suficiente.
Jesus havia alertado a mulher samaritana que um tempo havia chegado e esse tempo mudaria a adoração, que não seria mais externa, mas interna. Não mais superficial, mas profunda. Não só litúrgica, mas essencialmente em espírito e em verdade. E aí diz: porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele procura aquele que adora em espírito e em verdade. Finalizando, as canções que verdadeiramente exaltam Jesus não saem apenas de lábios afinados, pois Deus procura corações exclusivos, que dispensam cuidados práticos à manutenção do seu amor, que cuidam do amor, que estão lá protegendo o amor, que estão ali bloqueando as brechas e que estão aquecidos pela chama da paixão por Cristo, que sejamos encontrados por Ele assim. Então que Cristo te veja dessa forma, né? Uma pessoa que cuida da manutenção do amor, que toma cuidado com esse amor e que está cheio de paixão por Cristo. Não precisa cantar afinado, precisa ter um coração adorador em espírito e em verdade. Amém, igreja? Seja essa pessoa e que Ele te veja desta forma. Uma pessoa que devota esse amor e que está ardendo em paixão por Ele. Levante, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por esse momento de estudo. Te damos graças, ó Pai, por esse cântico, Senhor, que falou ao nosso coração, que mostrou para nós que nós temos que te amar incondicionalmente, que nós temos que nos entregar a Ti, que nós temos que nos relacionar contigo, Senhor. Deus, continua, Pai, trabalhando no nosso meio para que esse amor seja verdadeiro. Continue movendo, estimulando a cada um de nós, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Deus, que nós possamos ter sabedoria e discernimento para impedir qualquer coisa que venha atacar o nosso amor por Ti. E tudo aquilo que queira esfriar o nosso amor por Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Pois nós somos a geração eleita, nós somos nação santa. E o nosso amor que nós sentimos por Ti está guardado, protegido, bloqueado contra qualquer seta maligna. E o Senhor achará em nós verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, também essas vidas. Deus, que o Teu Espírito venha fazer o sobrenatural, que venha acontecer um grande mover e que essas pessoas sejam restauradas, transformadas, fortalecidas. Deus, que essas pessoas possam encontrar o Teu amor, que essas pessoas possam viver o Teu amor e amar o Senhor em troca. Em nome de Jesus, Pai, abra os olhos dessas pessoas, que essas pessoas deixem de ser naturais e sejam espirituais, e que essas pessoas possam ver os Teus milagres em nome de Jesus. Leva-nos para casa, Deus, protege-nos, guarda-nos, ó Deus, e que nós possamos falar de Ti a todo tempo, assim como diz que nós somos exclusividade de Deus, a fim de proclamar, ó Deus, quem Tu és, a fim de proclamar o que Tu és. Senhor, ao ir para a nossa casa, ao sair da nossa casa, que a Tua presença seja conosco em nome de Jesus. Amém! Não saia correndo, se despeça do seu irmão. Quem vai ficar para almoçar? Bon appétit!